Sejam A, B e C conjuntos de números inteiros, tais que A tem 8 elementos, B tem 4 elementos, C tem 7 elementos e A união B união C tem 16 elementos. Então, o número máximo de elementos que o conjunto D, que é igual a A interseção B união B interseção C, pode ter é igual a... Fala aí, galera. Hoje uma questão da Universidade Federal de Uberlândia aqui no canal sobre o tema conjuntos. Desde já, meu muito obrigado a você por clicar aqui no gostei e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito a fazer com que esse conteúdo ganhe relevância aqui no YouTube. E se você precisar de uma aula particular, aqui na descrição tem um link por meio do qual você pode falar direto comigo e solicitar a sua. Feita a introdução, bora então aqui resolver o problema. Nós temos aqui na questão os conjuntos A, B e C, e eles estão associados por meio das operações de união e interseção aqui ao longo desse enunciado. Para facilitar nossa vida, bora relembrar aqui algumas propriedades da união e interseção entre conjuntos numéricos. Uma das propriedades aí de união e interseção de conjuntos, por exemplo, é a propriedade comutativa. Eu posso então aqui, se eu tenho A união B união C, que é algo aqui dado na questão, eu posso comutar, isto é, inverter a ordem desses elementos aqui, por exemplo, fazendo A união C união B, que isso vai dar no final o mesmo resultado. E uma outra propriedade aí também ligada à interseção e união de conjuntos é a propriedade associativa. Isso significa que eu posso associar primeiro o conjunto A ao conjunto C e, posteriormente, esse conjunto deve ser associado ao B por meio aí da união. Então, eu ainda posso dizer que a união B, união C, pela propriedade associativa aí ligada à união entre conjuntos numéricos, será igual a A união C, união B. Uma outra propriedade da união e interseção de conjuntos é a propriedade distributiva. Eu então vou pegar o gancho aqui que eu já tenho de A união C e B e vou demonstrar isso aqui para vocês. Se eu tenho então aqui A união C, interseção com B, eu posso pegar esse interseção B que está aqui do lado de fora e aplicar a propriedade distributiva. Atrelar isso aqui ao A e posteriormente ao C. Isso aqui vai ficar A interseção B, união B, interseção C. Propriedade distributiva aí atrelada às operações de união e interseção de conjuntos. Por fim, um outro aspecto teórico aqui muito importante para que a gente resolva essa questão é de que o número de elementos da união entre dois conjuntos, eu vou colocar aqui x e y, por exemplo, será o número de elementos do primeiro, que aqui é o x, mais o número de elementos do segundo, aqui o y, menos o número de elementos da interseção entre os dois, tá bom? Isso aí vai se aplicar a toda a situação em que a gente precisar ter o número de elementos da união entre dois conjuntos. E tendo em vista esses aspectos teóricos aqui que acabamos de lembrar, você vai ver que faremos essa questão com muita tranquilidade. Vamos então aqui para os dados que a questão nos fornece. A união B, união C, tem 16 elementos. A gente pode expressar isso em termos matemáticos como o número de elementos de A, união B, união C, será 16. E lembre que pela propriedade associativa de união de conjuntos, a união B, união C, será igual a união C, união B. Então, a gente pode chegar e dizer que o número de elementos de A, união C, união B, será igual a 16. Então, a gente vai ficar com o número de elementos de A, união C, união B, aqui no primeiro membro, e isso tudo aqui será igual ao número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos da interseção entre os dois, tendo em vista que a gente tem o número de elementos da união entre dois conjuntos. Então, o número de elementos do primeiro, que é a união C, mais o número de elementos do segundo, que é B, menos o número de elementos da interseção entre os dois, A, união C,
interseção B. Lembrando que esse termo que aparece aqui no primeiro membro é igual a 16, a gente já vai colocar 16 aqui no primeiro membro. E observe que a gente tem aqui novamente o número de elementos da união entre dois conjuntos. Isso significa que nós vamos ter que aplicar esse princípio aqui em destaque novamente. Isto é, o número de elementos do primeiro, que é o conjunto A, mais o número de elementos do segundo, que é o conjunto C, menos o número de elementos da interseção entre os dois, tá bom? Continuando aqui os termos que já estavam na equação, número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos de A, união C, interseção B. Observe que aqui na questão agora aparece o número de elementos do conjunto A, do conjunto C e do conjunto B, coisa aqui que a questão vai nos dar. O número de elementos de A é 8, o número de elementos de B é 4 e o número de elementos de C é 7. Então, 16 aqui ainda no primeiro membro, número de elementos de A igual a 8, número de elementos de C é igual a 7, menos aqui o número de elementos de A interseção C, mais o número de elementos de B, que é igual a 4, tudo isso menos o número de elementos de A união C interseção B. E galera, como já antes dito, A união C interseção B, olha só, isso é igual a A interseção B união B interseção C, tá bom? Em decorrência da propriedade distributiva aí atrelada à interseção e união de conjuntos numéricos. Então, a gente vai ficar aqui com A interseção B união B interseção C. E galera, observe que o que a questão nos pede é exatamente o número máximo de elementos que o conjunto A interseção B união B interseção C pode ter. E isso aqui, o número de elementos de A interseção B união B interseção C, isso acabou de aparecer aqui nos nossos cálculos, tá bom? Você vê aí em destaque na cor amarela, e isso aqui é o foco da nossa busca a partir de agora, tendo em vista que é o que a questão vai nos pedir. Então, 8 mais 7 mais 4, isso aqui vai dar 19. 16 no primeiro membro, 19 já vai aparecer aqui no segundo. O número de elementos de A interseção C, menos o número de elementos de A interseção B, união B interseção C, que é o que a questão aí nos pede. Esse 19 que está no segundo membro vai passar para o primeiro subtraindo. Isso tudo vai ficar igual a menos o número de elementos de A interseção C, menos o número de elementos de A interseção B, união B interseção C. 16 menos 19 aqui no primeiro membro vai ficar menos 3, e multiplicando todos os elementos dessa equação por menos 1, para que a gente se livre de todos esses sinais negativos, a gente vai ficar aqui com 3 no primeiro membro, e tudo que está aqui no segundo membro precedido de sinal negativo vai ficar precedido com sinal positivo, tá bom? Então aqui a gente vai ficar com todos os elementos dessa equação positivos. E galera, bora anotar que aqui os nossos cálculos terminaram. A questão nos pede o número máximo de elementos que o conjunto A interseção B, união B interseção C, é exatamente isso que eu estou destacando aqui no nosso cálculo. Qual é o número de elementos máximo que isso pode ter? Aqui agora é só percepção. Nós temos que esse elemento destacado aí, somado ao número de elementos de A interseção B, isso vai dar 3. E ele vai ter o seu valor máximo simplesmente quando o número de elementos de A interseção C for 0
e ele mesmo for igual a 3, tá bom? Isso aí vai ficar 3 mais 0, que no final vai ser compatível com o fato de que a soma entre esses dois elementos vai dar 3. E sim, o número de elementos máximo que o conjunto A interseção B, união B interseção C pode assumir é de 3 elementos, como a gente pode ver aí na tela. Resposta aqui que a gente vai encontrar na letra C.